Olá, eu sou a professora Juliana, sou professora de Comunicação e de Projeto Aplicado aqui da UNA e eu vou comentar duas questões de formação geral. A primeira delas é uma questão que traz um texto de domínio público, falando sobre consumo, trabalho, na verdade sobre relações de trabalho, sobre o acesso ao trabalho e traz também um gráfico com índice de analfabetismo. São textos que se relacionam e eu vou deixar para falar dessa relação em relação às respostas. Então a pergunta que se segue a esses dois, né, a esse texto e a esse gráfico é a seguinte: os dois textos acima, um deles um excerto retirado dos parâmetros curriculares nacionais, na verdade que é o texto que eu falei que está em domínio público, e o outro um gráfico, discutem, entre outros temas, a desigualdade social em nosso país. É incorreto inferir a partir da análise dos textos que... Então, na verdade, a gente estava procurando a alternativa incorreta nessa questão. A resposta que deveria ser marcada, a alternativa incorreta é: ao contrário do que acontecia em sociedades escravagistas, hoje o trabalhador tem poder para decidir a ocupação que terá e como formará seus hábitos de consumo. O primeiro texto, ele traz essa informação muito clara. Na verdade, ele traz o contrário dessa informação de uma forma muito clara. Ele diz assim: as relações existentes entre os homens em sociedade podem ser analisadas a partir das relações de trabalho e consumo, mas ficam muitas vezes obscurecidas pela frequente afirmação de que todos são igualmente livres, tanto para trabalhar e escolher um tipo de trabalho, como para consumir. Então, esse trecho do texto, que é o início do texto, ele deixa muito claro que não há uma livre escolha tanto de formação quanto de trabalho. Então, essa ideia de que em sociedades escravagistas havia uma relação de domínio que hoje não há, ela é errada, então essa seria a alternativa incorreta. As demais, elas são corretas e elas estão, de uma certa forma, algumas explícitas no texto e outras mais implícitas, né? O leitor teria que interpretar o texto para chegar a essas alternativas. A primeira é: o Brasil é o país sul-americano com maior índice de analfabetos, cerca de 14 milhões de pessoas. Não está escrito aqui nesse gráfico que são países sul-americanos, mas os países são, primeiro, Índia, China, Paquistão, Bangladesh, Nigéria, Etiópia, Egito e Brasil. Então, o primeiro país sul-americano que aparece aqui no texto é o Brasil, então ele é o país sul-americano com maior índice de analfabetos. A outra alternativa: as relações de trabalho e consumo nos possibilitam fazer análises mais complexas das relações entre os próprios homens em sociedade. É exatamente isso que o texto propõe. Ele diz que a gente não tem essa liberdade para escolher a nossa formação, o nosso trabalho, que o consumo está estritamente ligado a esse poder aquisitivo que é decidido pela relação entre os homens na sociedade. Então, essas relações acabam nos mostrando o quão complexas são as relações entre os próprios homens. A outra alternativa que está correta, mas não deveria ser marcada: China, Índia e Paquistão, países próximos em localização geográfica, também dividem índices ruins no que diz respeito à alfabetização de sua população. Estão entre as nações com maior número de analfabetos no mundo. Aqui não está falando que eles são próximos, mas é uma questão de conhecimento geral. Então a pessoa deveria saber, né, que são países próximos geograficamente e são os 3 maiores em índice de analfabetismo. E por fim, a última alternativa: apesar de o texto tratar da temática do trabalho e do consumo e do gráfico trazer dados relativos ao analfabetismo, ambos tratam de formas de desigualdade. Então, não são textos que tratam exatamente do mesmo tema, mas eles se relacionam justamente nessa questão da desigualdade. Então, a ideia era marcar a incorreta, que é essa que diz que o trabalhador tem poder para decidir o que fará e como formará seus hábitos de consumo.